o sinal, o sintoma único e exclusivo. O que temos, por exemplo, em um transtorno passeia em vários outros transtornos. Então, por exemplo, a ansiedade, ela está presente tanto no transtorno de ansiedade, como ela pode estar presente na depressão, né? Então, nós não temos algo exclusivo que seria isso. Então, no autismo foi percebido essa variabilidade, essa manifestação distinta nas pessoas. Então, por isso que é um espectro, né? Que antes a gente usava nível moderado, leve e grave. Então, a gente usa hoje os nomes níveis de suporte 1. 1, 2 e 3. Isso o DSM-5 traz. A classificação internacional da doença já caracteriza como déficit de linguagem ou deficiência intelectual, né? Mas, assim, normalmente, popularmente, as pessoas usam nível de suporte. Né? Que não é o ideal, porque ele deixa muito aberto. Se você for prestar atenção, o que é leve, o que é moderado, o que é grave. O que é leve, mas, né? Uma condição então, assim, mas normalmente é o que se usa, né? O que acontece é que não existe autismo TEA, nível de suporte 1 em crianças pequenas. Isso não sou eu que estou falando, é a literatura que traz, o DSM que traz. Então, se uma criança de 3 anos, ela nunca vai ser nível de suporte 1. Porque se ela tem 3 anos e você já vê um atraso, você já vai ver um atraso no foco. Fala. Na fala, nos comportamentos, movimentos repetitivos, estereotipados, dificuldade de socialização. Então, isso já não é nível de suporte 1, já é nível de suporte 2 ou 3. Já dá para perceber na infância, né? Então, observando, você percebe. Né? Então, a gente usa essa norma. De qualquer forma, precisa de suporte. Sendo 1, 2 e 3. Precisa. Agora sim, tem que investigar se é um TEA ou um diagnóstico diferencial. Porque dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, nós temos transtornos só relacionados à comunicação. Só. Né? Que é uma das coisas que a gente vê, às vezes, são diagnósticos errados, sim. Ou tardios ou não, né? Porque, ele tem nível, criança 3 anos, ele é TEA nível de suporte 1. Já está errado aí. Não é para ser. De jeito não. Pode ser um diagnóstico diferencial. Porque está nos manuais de que uma criança de 3 anos não é nível de suporte 1. Por conta dos atrasos que são vistos, que é muito visível. No desenvolvimento infantil. Então, assim, de qualquer forma, precisa de suporte. Não podemos, eu sempre digo, a gente não deve romantizar, porque é um transtorno. O que é que caracteriza um transtorno? Prejuízo, intensidade e frequência. Né? Então, tem que ter um prejuízo, né, muito grande para essa pessoa, uma frequência, uma intensidade de comportamentos com igual ou mais de 6 meses. Né? Então, assim, se não traz prejuízo, se não tem uma intensidade, uma frequência, não é transtorno. Né? Pode ser um traço de personalidade. Estou falando de uma forma geral quando a gente fala em transtornos. Então, tem um transtorno de desenvolvimento, né, sem marcador biológico, mas que inicia-se na infância mesmo. Então, assim, nasce. É uma condição. Uma genética, né? A questão genética, que não temos marcador biológico, óbvio, mas que vai pelo resto da vida, né? Transtornos do neurodesenvolvimento vão estar presentes sempre na vida da pessoa. Vamos ter remissão de sintomas, melhorias, mas ele vai estar sempre ali presente. Por exemplo, ninguém vira TDAH. Ninguém vira. Eu sou. Não. Você sempre foi. Você pode ser outra coisa. Você pode estar desatento. Você pode estar hiperativo. Até porque temos várias demandas que não deixam, inclusive as telas e tudo. Então, assim, é diferente você ter lá desde a primeira infância a hiperatividade, o prejuízo, o déficit atencional. Então, assim, tem que ter começado na infância. Né? Então, às vezes, tem pessoas que procuram um negócio do diagnóstico. Mas eu nunca fui. Eu sempre fui ótimo na escola. Então, peraí. Então, se você só está agora, você não é TDAH. Você tem que ter começado desde a primeira infância. Então, é muito importante um diagnóstico criterioso que consiga considerar a infância dessa criança ou desse adulto que vai buscar. Né, dessa criança que eu digo, ao adolescente, começando ali, porque eles são transtornos que se iniciam na primeira infância. Tanto o TDAH como o TEA, como o transtorno da deficiência intelectual, que são transtorno de desenvolvimento, transtorno da comunicação, transtorno de movimentos estereotípicos, todos são transtornos específicos de aprendizagem, são todos transtornos do neurodesenvolvimento, que inicia-se na infância e vai estar presente na vida toda. E pode estar presente no TEA. Não, o TEA, ele vai... Assim, TEA normalmente é comórbido, né? Então, tem outros diagnósticos associados.
Então, crianças com TEA podem ter também transtornos de ansiedade, né? Pode ter os transtornos de aprendizagem, TDAH, né? É, eu não sei se você observa, mas assim, algumas crianças com TDAH é, têm uma questão alimentar, né? Você, você trabalha com alguma equipe que você indica assim, quando a criança tem dificuldades com a questão alimentar, ou então assim, eu vi um nutrólogo explicando para algumas mães de TEA retirar algumas coisas da alimentação e que aquelas retirada da alimentação poderia ajudar nas estereotipias e na própria mesma condição da criança autista. Aí ele estava falando do açúcar, do chocolate, que são estimulantes, né? Aí que, acho que tem muito a ver também com o TDAH, a utilização desses alimentos que são estimulantes, tipo café, chocolate, açúcar, que a gente sabe também que muitas vezes a criança ela está numa alimentação errada e às vezes até já entrando em problemas outros de saúde, como a obesidade. A gente está tendo um alto índice de crianças com obesidade. E é muito difícil você controlar também um TEA, se ele tem um nível de ansiedade muito alto e ele tem a compulsão por alimento. Eu queria que você me explicasse assim, um pouco sobre isso, se você tem alguma rede de profissionais que você encaminha, caso exista esses problemas dentro do espectro autista dessa família que está acompanhando essa criança ou esse adolescente ou esse jovem. A gente trabalha com seletividade alimentar, né? Isso. Aí a gente realmente tem que ter uma equipe, uma nutricionista que seja especialista nisso, né? Mas também tem que ter o psicólogo, porque também é uma questão de comportamento. E existe uma distinção muito grande que poucas pessoas falam entre seletividade e comportamentos alimentares, ou transtornos alimentares, porque às vezes a pessoa tem um transtorno alimentar que não necessariamente seja uma seletividade, porque a seletividade tem aspectos sensoriais. Né? Então, que estão envolvidos, né? Isso, então tem aspectos sensoriais. E aí o que eu vejo da minha prática, eu vejo tanto questões sensoriais, como eu vejo que são só comportamentos alimentares. Por exemplo, a criança não aceitou a comida uma vez, aí a mãe não dá mais e diz que ela é seletiva. Não é bem assim. A literatura traz para a gente que você precisa apresentar, no mínimo, para uma criança 15 vezes o alimento, para você dizer. Né? Então, assim, eu digo artigos científicos realmente com pesquisas científicas, não com amostras significativas. Então, você precisa. Então, às vezes, a mãe também tem um comportamento alimentar não adequado. Então, assim, precisa também de uma avaliação para dizer se realmente é sensorial ou se é alimentar, comportamento alimentar, né? E mesmo sendo sensorial, precisa também trabalhar comportamento alimentar, porque, claro, está tudo junto, não tem como, né? Mas a gente precisa, assim, com relação a essas questões alimentares, né? Tem muitas controvérsias, né? Muitas. A maioria dos médicos falam isso, mas a gente também tem uma outra forma, de umas outras abordagens que ainda não, que dizem que não tem tantas evidências científicas. Mas, de qualquer forma, é óbvio que o café, por exemplo, estimula, o chocolate, né? Assim, estimula mesmo, né? Mas, assim... E vicia. Mas necessita realmente de um suporte, porque se for seletividade, não temos como fugir, precisa da terapia alimentar. Né? Para fazer também essa dessensibilização dessa criança, para ela porque às vezes até a própria textura do alimento, a criança não comeu coisa pastosa ou coisa. É engraçado, porque até para vestir roupas, a questão sensorial é muito forte em alguns TEA, né? Que ele não gosta de ter. Até quem não é TEA tem, por exemplo. Eu mesmo tenho seletividade alimentar. Por exemplo, eu não como queijos, eu não como requeijão, eu não como banana, eu não como abacate. Desde a minha infância. Desde a infância. Eu tenho um nojo. E a criança TEA tem exatamente isso. Tem, as crianças com TEA tem mesmo. Eu tenho um paciente que ele realmente, literalmente, ele tem nojo. Eu já tenho pacientes que não é sensorial. É só comportamento alimentar por uma rigidez cognitiva acerca de algum alimento, de uma fala que ele ouviu na família, ou de um comportamento que ele viu em casa, e aí ele observou, e ele
fez e reproduziu o mesmo comportamento. Então, assim, precisa de uma avaliação criteriosa de pessoas que realmente conhecem. Por que que eu falo isso? Porque eu penso que todo e qualquer diagnóstico a gente tem que tomar muito cuidado ao fechar, né? Uhum. Temos que ter muito, ser criteriosos. Por quê? Para a gente não ter super notificações, tratamentos que são desnecessários, e aí, às vezes, a gente tirar daquele que realmente precisa, né? Porque nós Uhum. temos várias mães aí que realmente precisam para dar para aquele que está com o diagnóstico errado. E quando, assim, eu observei uma mãe atípica para alimentar a criança, ela botava o celular, porque é uma forma de prender, botar um foco na criança para ela conseguir alimentar a criança, né? É só o que tem, não é que faz Devido isso. ao alto nível de falta de foco, TDAH, junto com várias outras comorbidades do Aí TEA. ela piorou a situação dele. Era isso que eu ia te perguntar. Ela piorou. Iloma, tu tem alguma outra técnica porque eu vejo muitas mães TEA usando da babá eletrônica, que é o celular, não é criticando, mas a gente sabe que as telas estão causando prejuízos nos adultos que não são neurodivergentes. Aí você bota a tela para uma criança neurodivergente, às vezes com suporte 1, 2, 3 de TEA. Né? Então, eu queria que você me falasse assim, do uso de tela consciente por essas mães, se você recomenda, se não recomenda, o tipo de conteúdo e qual a crítica que você faz. Nenhum conteúdo de tela eu recomendo para uma criança de 2 anos. Principalmente uma tela celular. Ele começa. 2, 3, 4, Não, 5, nada, 6, nada, nada. 7. Gente, minha filha tem 11 anos, eu tenho acesso a celular. E eu consegui. E eu não sou melhor do que as outras mães. É comportamento, é norma. É mais difícil, mas o que é que acontece? Comportamento para ele ser instalado, muitas vezes basta uma vez. Você apresentou uma vez a tela dá uma resposta dopaminérgica muito rápida. É muitos estímulos para o cérebro. Aquilo ali é muito atrativo. Então você foca logo. A criança, claro que vai gostar, né? Porque ela teve aquilo ali, né? E aí o que é evitar? É nunca apresentar. Claro que vai ser mais difícil para essa mãe tirar a tela dessa criança no momento da alimentação. Porque ela apresentou a tela antes, em outros Como momentos. forma para. Ela Então, apresentou assim, num restaurante, ou então numa sala de espera é, para conter a criança. o ideal é evitar, é nunca apresentar. Até que a televisão, que eu não sou muito contra em alguns momentos, porque tá longe, é grande, assim, mas o celular tá ali, é muito próximo, os tablets Se e eu estivesse tudo. dentro do aparelho. E assim, a gente convive, o que que as mães têm que evitar em coisas pequenas. Por exemplo, se vai para um consultório, se é pediatria, tem brinquedo lá. Todo consultório pediátrico tem brinquedo. Deixa seu filho brincando. Por isso que eu disse no início da nossa conversa que ser mãe hoje está mais difícil realmente e precisa ter também um trabalho em cima das mães. Eu até digo, com certeza. na Europa tem cursos as mães estão adoecendo. e já estão adoecidas. Há muitas já estão nascendo, então os filhos já estão nascendo. Então, assim, o menino tá ali brincando, ela não quer. Tá num restaurante, não quer que a criança vá brincar com outra criança, aí dá o celular para ficar quietinho. Essa criança precisa socializar. Essa criança precisa brincar e brigar com outra criança para trabalhar a habilidade social dela, de assertividade, de resolução de problemas. Só vai trabalhar isso com a criança se ela estiver num restaurante brincando e ela brigar lá com outro. E aí você subsidiar isso. Aí o que é que faz? Dá a tela, porque não quer que o filho passe por aquela situação. Vai no supermercado, só o que eu vejo, eu tenho 2 filhos, um de 18 e uma de 11. A de 11 está mais novinha. Meus filhos nunca usaram uma tela, assim, num supermercado, por exemplo. Eu botava os 2 dentro do carrinho e eu fazia meu supermercado. Ah, ele não fica quieto? Fica. Mostra as prateleiras, isso é estimulação visual. Olha, meu filho, isso aqui, vamos pegar isso aqui. Ajuda a mamãe, pega aquilo ali, pega aquilo ali. Então dá. Dá para fazer até uma coisa lúdica e educativa. Mas a gente se prendeu nesse mundo de tela digital e aí fica muito mais difícil, por exemplo, a criança, porque para alimentar você precisa focar na alimentação. Você precisa ter o prazer. Como é que ela vai saber daquilo ali se ela está ali só no celular? Né? Então, assim, o ideal é não apresentar. Aí depois que apresenta, você falou tirar, tem, mas é mais difícil. Você falou que tinha seletividade desde criança, tem seletividade desde criança. E eu também tenho essa falta de foco desde criança. Eu estava rememorando coisas da infância.
Para comer eu tinha dificuldade. Era preciso, às vezes, dar na minha boca. Eu com 6 anos de idade, depois eu sou neurodivergente, né, TDAH. E eu fiquei observando depois que eu recebi o diagnóstico, eu digo, nossa, tem muita coisa que se explica depois, né? E que não está presente só no TEA, essa questão, assim como você também tem a questão da seletividade, e não é TDAH, ou não é Não tô, TEA, e isso. eu tenho a questão da dificuldade do foco até para alimentação. Quantas vezes eu não entro em hiperfoco de atividades, outras, que o TEA também tem isso, às vezes. Entra em atividade de hiperfoco, ele esquece de comer, esquece de qualquer outra coisa importante que tem que fazer, porque o foco está naquilo que dá prazer, não é isso? Porque assim, como eu falei, como a gente não tem a questão dos patagnômicos, dos transtornos patagnômicos, então, assim, por exemplo, eu tenho seletividade, mas eu não sou TEA nem sou TDAH. Então, assim, nem tudo que a gente tem fecha Fecha diagnóstico. diagnósticos. Então, por exemplo, eu adoro almoçar no mesmo restaurante. Eu sou dessa. E nem por isso. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado muito realmente com os diagnósticos, como você falou, rememorar a questão dos diagnósticos de transtorno de desenvolvimento, óbvio, da infância, porque tem que estar presente na infância. Então, por exemplo, porque se for por isso, por exemplo, todo colecionador vai ser TEA? Não é assim. Porque eu gosto do mesmo restaurante. Porque eu e Loma não tem um filtro, por exemplo, para falar às vezes as coisas. Eu falo fofinha, mas eu falo. E por isso eu sou TEA? Não, não é assim. Por quê? Porque eu não tenho prejuízo, eu não tenho sofrimento. E a gente tem que considerar traços de personalidade. Então, por exemplo, quando você foi fechar um diagnóstico, porque você já estava com prejuízo, com sofrimento, que iniciou-se na infância. Exato. E todo mundo fala, você deve ser hiperativo, que eu não paro. Quem me conhece, eu sou. Não sou, porque eu lembro muito bem da minha infância. Quietinha, tranquila, focada, primeira aluna da sala, sempre fui, sempre sentei na frente, tirei notas boas, nunca tive problema de focar. Então, E a assim, gente não tem escolha, não. A gente é hiperativo, a gente não dá conta é desse traço de mundo. personalidade. Às vezes Hoje, quem não é agitado não consegue dar não conta. consegue dar conta, Não porque são muita consegue. demanda. Você diz que trabalha em mais de um lugar, na clínica, trabalha na SEMEC, e deve com certeza também dar outros suportes profissionais. Eu tenho uma fora. empresa de curso, dou curso, tenho aluno, tenho filho, tenho cachorro. Eu tenho cachorro, eu tenho gato, eu tenho mãe. É tanta coisa que a gente tem. Então, assim, se Ainda você tem que ter as amizades. tem as amigas, a gente tem que se cuidar. Então, assim, é tanta coisa que a gente tem, que às vezes a gente, se não se ressignifica, não se reinventa, não estou dizendo que a gente tem que dar conta de tudo, que não é obrigado. Mas no meu traço de personalidade, eu gosto de dar conta de tudo. Eu também. É meu, mas É quem meu. não gosta, tá tudo bem. Gente, foi muito bom conversar hoje com a Iloma. Assim, a gente trouxe algumas informações na tentativa de trazer conhecimento ao nosso público, aos nossos espectadores. Lembrando sempre do dia 18 de junho, que é o dia do orgulho autista. E não tem como a gente se orgulhar e falar de algo que a gente não tem conhecimento, que a gente não tem ideia do que seja. Porque às vezes você não é autista, não convive com autista, então você não sabe da realidade, né? E a gente, quando não conhece, corre o grande risco também de incidir em preconceitos. O diagnóstico, sempre falo, ele é um ponto de partida. Ele não é um rótulo. Não é um rótulo. É para a gente ter um ponto de partida para poder saber o prognóstico, como eu vou trabalhar, como eu vou intervir nessa criança, nesse adolescente ou nesse adulto, né? O bom é isso. Mas, se caso as crianças não tenham, eu sempre falo. Se a criança não tem o diagnóstico, mas ela tem necessidade de alguma coisa, a escola tem que dar, os professores têm que dar, porque está nas diretrizes e está na lei. Ele pode não ter um laudo, mas se ele tem uma necessidade, a escola precisa suprir a necessidade dessa criança. Mas a importância do laudo é isso, né? É o ponto de partida, é você saber o porquê que aquilo ali está acontecendo. E se você é uma mãe que está descobrindo isso agora do seu filho, criança, está no momento de desenvolvimento, não se desespere. O momento do luto vai acontecer. Tem que acontecer. Tem que acontecer para se reconstruir um novo entendimento a respeito dessa infância, desse desenvolvimento dessa criança. E nada melhor do que o conhecimento. Busque profissionais de renome, profissionais que já têm base dentro do mercado. Não se desespere, não vá cair nas mãos de clínicas aproveitadoras. E vai dar certo. Quero só te dizer que com informação e os profissionais corretos, você vai conseguir dar suporte ao seu filho. E também, é claro, não esqueça, mãe, ou cuidador, ou pai, cuidador,
de se cuidar também, de procurar o apoio para si também. Pode ser difícil no começo, até ir se encaixando, mas a Iloma trouxe informações importantíssimas que você pode tirar proveito. Eu agradeço bastante Eu que agradeço as tuas o convite. informações, tudo que você falou, até aceito o nosso convite de ter vindo aqui trazer essa pauta que é super importante, né, dentro desse mês, principalmente. Eu que agradeço a confiança, convite, né? E que os nossos pais ou profissionais que tenham ouvido possam subsidiar reflexões, né, sobre essa pauta, que ela tem que estar sempre sendo tratada, discutida e estudada acima de tudo. Em todos os meses. É. E o estudo acima de tudo, porque senão. Conhecimento, gente. É. Pois até o próximo Polipapos e fiquem de olho.